quarta previdenciária, tá? Olha, quando chega o final do ano, o assunto é muito claro, né? A possibilidade da geração de empregos, né, de trabalhadores que vão ficar temporariamente aí nas funções nessa reta final do ano até o iniciozinho do ano vindouro, né? Mas a grande dúvida é: trabalhador temporário tem direito a benefício do INSS? Só quem pode responder é quem conhece, né? E ela está aqui para trazer essa informação. Válbia, e aí? Quem é um trabalhador temporário tem direito a benefícios do INSS? Está até no plural, né? Bom dia. Bom dia, Válbia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Todo trabalhador, Marcos, tem direito, partindo do princípio que... Como é que a gente vai sempre pensar, né? Você aí que nos ouve para tirar essa dúvida. Será que eu tenho direito? Eu trabalho. Eu sou remunerado por isso? Sou. Então tem direito. Porque parte do princípio que você está contribuindo. Se você não contribui, aí realmente você pode ser temporário, você pode ser definitivo, contrato permanente. O que vai determinar a condição é se você contribui para o INSS. Aí a gente sempre costuma perguntar: você nesse seu emprego, ainda que temporário, verte contribuição para o INSS? Porque, entenda, não é o tempo de trabalho, mas as obrigações que aquele trabalho te dá e os direitos que aquele trabalho te concede. Claro. Então, a gente tem que observar sempre por essa lógica, entendeu? Vamos falar sobre a diferença. Tem diferença entre trabalho temporário, trabalho intermitente ou contratado por tempo determinado? Do ponto de vista previdenciário. É isso que eu ia dizer. Então, se você observar o trabalho temporário, intermitente, o que é o intermitente? Tá ali, direto. Qual é o temporário? Ele tem um prazo. Sabe quando a gente fala assim, do estagiário que tem 3 meses ou 2 meses e ele vai ser recontratado, pode ser por mais um período de igual tempo, né? 2 anos ou 3 meses. Tem aquele contrato de trabalho que é, você está aqui fazendo como eles dizem, fazendo um teste, digamos assim, passando por um período para ver se adapta. Aí, se você disser para mim, Válbia, essa pessoa que foi contratada por experiência, que normalmente é assim que as pessoas chamam, né? Ele foi contratado por experiência, ele vai ter os direitos trabalhistas? Depende, assinou carteira, depende, está recebendo, como eu falei aqui para o Marcos, está recebendo por isso, depende, ele tem aí... Eu vou até tirar a carteira, que isso confunde muito as pessoas, Thaís. O trabalhador folguista, ele trabalha um mês sim, mês não. Pronto. E aí? Nesse período que ele trabalha, ele recebeu contribuição, ele recebeu o salário dele, ele verteu a contribuição. O que é importante desse pessoal que está falando aí do folguista ou da diarista, por exemplo, uma coisa que é importantíssima que as pessoas, independente do tipo do trabalho dele, é importantíssimo que elas entendam a partir de agora. Ontem mesmo eu atendia um casal e eles meio que se assustaram quando eu falei isso. E aí a gente percebe, Marcos, que na prática tem coisa que dá reforma que as pessoas não estão cientes. Por exemplo, até 2019... era só para o contribuinte individual, aquele que trabalha e que paga por conta própria, independente da forma dele que foi contratado. Vamos pegar a folguista que você falou. Ela está trabalhando e aí o patrão diz, tá aqui o teu salário e você vai contribuir por conta própria. A diarista, enfim. Aí o que acontece? Até 2019, se você tivesse aí uma jornada de 4 horas, você não ia ter um salário, não era pago um salário mínimo, porque é proporcional ao tempo que você trabalha. Certo? Você recebia aí meio salário mínimo, por exemplo. Esse meio salário mínimo, nessas 4 horas de trabalho, você vertia a contribuição, você pagando, você contribuinte individual, ou o teu patrão pagando, você é o segurado empregado. Você tem a carteira assinada, mas era de meio salário mínimo. Essa contribuição, Marcos e Thaís, ela ia servir para se aposentar. Pós 2019, se você só contribui abaixo de um salário mínimo, essa mesma diarista, folguista, que recebe ali um plantão, e se for por 4 horas abaixo de um salário mínimo, ainda que ela contribua, se for abaixo de um salário mínimo, não vai servir para a Previdência. Olha que absurdo. E muita gente não sabe, e isso mudou. Então, antes isso era para segurado individual. Hoje, até o segurado empregado, aí eu vou além, veja, eu estou dizendo de carteira assinada, mas se ele tiver contribuindo abaixo de um salário mínimo, isso não vai contar para a Previdência. E essa contribuição vai servir para quê?
Pois é, para tal da solidariedade que existe. Aí Válvia. Aí o que é que a gente tem que fazer agora? Brincadeira. Isso é muito sério. Então o que é que a gente tem que fazer agora, na prática? Aquele empregado que trabalha, a folguista que você falou, que está ali trabalhando por 4 horas, dia sim, dia não, semana sim, semana não recebe um salário inteiro por aquele trabalho. Se ela quiser contar aquele tempo para se aposentar pós 2019, qualquer trabalho, gente. Pós 2019, ela vai ter que complementar. Então, tem que complementar por pelo menos um salário mínimo. Aí, qual é a diferença, Marcos, nesse sentido? Ela vai ter que pagar um salário mínimo? Não. Ela vai pagar o que falta para completar um salário mínimo. A contribuição mínima, na verdade. A contribuição mínima. Como é que ela tem acesso a essas informações para saber o que ela tem que complementar? Porque a gente está falando aí de um nível de organização que as pessoas não têm nem para sua vida pessoal. Imagine para a vida profissional. Ela estando aqui com vocês, se estiver nos ouvindo, quarta-feira, já vai ter uma grande, uma grande orientação. Mas o que é que eu oriento? Vai precisar aí de um profissional que entenda pra o que está acontecendo. Né? Porque imagina só, Válvia, a maioria das mulheres que às vezes terminaram suas relações com seus maridos, ficaram com o peso social da família, que é cuidar dos filhos, às vezes tem um idoso também por ali, só ela trabalha, e qualquer R$100 que saia faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. E como é que ela vai saber? Não, eu só estou trabalhando, eu estou contribuindo. Isso, não, agora eu ouvi na rádio, eu vou ter que botar mais 200 para bater. Como é que ela vai fazer essa conta? Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Deixa eu só te falar, Marcos. Eu vou trabalhar com o salário mínimo. Gente, não tem essa calculadora? Não existe essa calculadora do INSS para você ter acesso? Eu contribuo, eu recebo tanto, contribuo com tanto, para receber tanto. Eu precisaria contribuir com tanto. Com quanto? Vamos lá? 1.518 é o nosso salário mínimo hoje, certo? Certo. Então, 1.518, você que nos ouve, vamos trabalhar com o salário mínimo. Aí, vamos imaginar que, lembra da questão das alíquotas? Eu vou trabalhar aqui com dois tipos de alíquota, uma de 11% e uma de 20%. Qual é essa diferença, Válvia? A base vai ser a mesma, 1.518. Certo. A diferença de 11 ou de 20 é que a pessoa que vai contribuir com 11%, ela vai ter um único tipo de aposentadoria, a por idade. E a pessoa que contribui com 20%, ela vai ter vários tipos de aposentadoria. Eu digo de escolha. Se assim ela complementar os requisitos. A gente parte desse princípio. Vamos trabalhar com 11%, que é o que a grande maioria faz. Paga 11% para se aposentar por idade. Mulher 62 e homem 65, ok? Então, se você tem um salário mínimo, 1.518, aí vamos pegar 11% disso, vai dar R$166. Repara. Esse é o valor mínimo que ela vai ter que pagar. Aí, eu estou trabalhando, insisto, 11% e 20%. Mas, Fábio, não tem uma alíquota menor? Tem, mas a alíquota menor, ela é de 5%. Ela só pode ser aplicada para aquela mulher que é baixa renda. Tá? Então, ela tem que estar no CAD único, ela tem que fazer parte desse sistema. Está lá no CRAS, o nome dela, todo o registro dos familiares. Então, é um outro nicho. A grande maioria, a folguista que você falou, a babá, enfim, várias outras pessoas que trabalham com isso, né? Ela vai estar nesse meio aqui. Então, independentemente se ela recebe um salário mínimo por mês ou se ela recebe meio salário mínimo por mês, a depender do trabalho dela, do valor, e aí entenda, não é o contrato, é o valor. Né? Porque essa seara do intermitente, do temporário, isso fica mais na seara trabalhista. E a gente não olha o tipo do contrato, a gente olha se há um pagamento. É isso que a gente tem que olhar. Esse pagamento e o contrato vai servir para me dizer se ela é segurada empregada, que até 2019, quem era segurada empregada, traduza, quem tinha carteira assinada, ainda que recebesse menos de um salário mínimo, contava para aposentadoria. Certo. Agora, após 2019, você que tem carteira assinada, mas você recebe abaixo de um salário mínimo, você tem que contribuir complementando esse valor, 166,98 por mês. Pagando sempre, lembrem, até o dia 15 de cada mês. Por quê, Válvia? Se pagar dia 16, esse valor não vai contar para tempo, mas não vai contar para carência. Tá vendo como é muito detalhe, Marcos? Né? Então, gente, é muito detalhe. É muito detalhe. Por isso então, que assim, muitas pessoas estão preferindo ser contratadas por CNPJ. Eu vou virar MEI,
pago só 5%, que é a minha tarifa lá do microempreendedor individual, tenho acesso a todos os benefícios previdenciários. Aí, nesse caso, o MEI vai entrar nessa seara aqui, Thaís. Por quê? A base de cálculo dele é 11. Desculpa, a base de cálculo dele é um salário mínimo. Não pode sair disso. Aí ele paga 11%. Se ele pagar 11%, ele só vai ter direito, o MEI, a uma aposentadoria por tempo de contribuição, por idade. Se ele pagar 20%, aí ele vai ter direito às outras aposentadorias. Ter as opções. Custo-benefício, vale a pena? De verdade, na prática, eu acho que o MEI, pegando o MEI que você trouxe aqui, o MEI, se eu vou pagar, Marcos e Thaís, 20% de 1.518, e eu sei que tá aí a minha longevidade, eu não vou me aposentar por tempo agora. Então, por que eu vou pagar 20% em cima de um salário se eu posso pagar 11%? Entende? Mas o fato de você pagar esse complemento não aumenta também o valor da aposentadoria? Para o MEI, não aumenta. Para os demais, o MEI vai ser sempre um salário mínimo. Ele nunca vai subir nem para baixo, nem para cima. Mesmo que a sua base média de contribuição antes de virar MEI... Perfeito. Aí era onde eu ia chegar. Se eu sou MEI, a vida inteira eu vou me aposentar com salário. Não tem para onde correr. Eu sou MEI e sou contribuinte individual. Eu sou MEI e sou segurado empregado. Se você tem essas duas facetas... No seu histórico de trabalho. Aí a gente vai entrar num cálculo de média. Aí sim, isso pode ser mais do que um salário mínimo. Mas não porque você é MEI. E sim porque você contribuiu lá atrás ou... ainda concomitante, ou seja, ao mesmo tempo você é MEI aqui, vamos um exemplo, e você é segurado empregado num outro local à tarde. Então você tem duas formas de contribuir. Aí isso sim vai ser somado. Entendeu? Mas se você não se você contribuiu em períodos diferentes, também vai somar. Olha aí, é o caso também de muita gente, Marcos, é o caso de muita antes gente. Era segurado com carteira assinada, trabalhador com carteira assinada, e depois só trabalha com o CNPJ. Isso. Então, aí você vai somar, vai ter uma média aí de todo o período contributivo, e aí existe um marco temporal de julho de 94 para cá. É isso aí. Ó, se você ficou meio em dúvida... Se deixar, a gente vai aqui até meu dia, viu? É porque é muito detalhe. Se você ficou meio em dúvida, procure um advogado previdenciário. Você precisa entender como é que está a sua vida, né? Porque lá na frente, quando você achar que tinha, você não tem. Aí já foi, né? Não tem mais como voltar ao tempo. Ó, por isso que a gente criou esse quadro, tá? Com a presença da Valbia Garrote, para fazer você despertar para essas questões, tá? E você, mulher, eu sei que tem muitas que são ela o arrimo de família, porque o covarde fez os filhos e correu, né? E aí tá lá, ela assumindo toda a responsabilidade para entender como é que vai ser o seu futuro, né? E como diz a música, se ele é duvidoso, você tem que estar atento em relação ao que vai acontecer. Valbia Garrote volta semana que vem na nossa quarta previdenciária aqui no Jornal da Mix. Vamos para um rápido intervalo comercial. Eu lembro que essa última meia hora aqui do Jornal da Mix, ela tem oferecimento de Medirad, está com você, também para cuidar do seu coração. Na Medirad você faz da consulta de prevenção até as cirurgias